Carucaru conservador, agora com papo de federalista. Nós vamos entrevistar agora numa série de programas falando sobre educação, saúde, segurança, infraestrutura e muito mais. O que é o federalismo no Brasil? Quais são os erros e os acertos? O que é que podemos melhorar no Brasil com o federalismo? E para isso convidamos para uma série de entrevistas Thomas Korontai, presidente do Instituto Federalista do Brasil, e Ivomar Schuller, vice-presidente do Instituto. Mas vamos lá, papo reto, começando direto ao assunto. Thomas, o que é federalismo? Assim, de uma maneira bem sucinta, bem simples, né? Federalismo é uma organização dos poderes dentro de um Estado, né? Então, os poderes, o poder legislativo, o poder judiciário, né? O poder executivo, né? O sistema de governança, né? Em três esferas, pelo menos em três esferas, né? De governança, que são a União, os estados e os municípios. O federalismo, de uma forma geral, que estabelece o Estado federal, né? Faz com que a União, o governo central, tenha atribuições absolutamente exclusivas, pelo menos assim deveria ser, né? Exclusivas como a emissão de moeda, né? Tratar os assuntos internacionais, nas relações internacionais, uma corte suprema, constitucional, um tribunal federal, estou assim, explicando de uma forma geral, né? E a moeda, né? Que eu acho que eu já falei também, e a legislação tem que ser federal, né? Com uma Câmara de Deputados, com senadores, né? Ou seja, o desenho estrutural do que é conhecido por nós, por isso que, inclusive, nós aqui nos denominamos como República Federativa, e somos uma federação de fato, né? Mas não somos uma federação de verdade, assim, uma federação plena, né? Nós somos uma federação muito concentrada, nós temos os poderes muito concentrados, né? Os estados, por exemplo, não têm autonomia para fazer suas próprias legislações, no Brasil é tudo legislado praticamente, controlado, né, pelo poder central. Esse poder central, onde estão os três poderes, né, eles centralizaram, de fato, de direito, os recursos financeiros, processo legislativo, o processo judiciário, né, que você está vendo agora sofrendo muito com isso, né, e até muitas questões relacionadas à administração, tanto que o Brasil tem um Ministério das Cidades. Então, o federalismo, de uma forma geral, é uma divisão correta de poderes e atribuições, né? E dessa maneira, os estados passam a ter bastante autonomia, né? Autonomia legislativa, inclusive nas questões tributárias, trabalhistas, enfim. A autonomia judiciária, né? Para que se estabeleça tetos, né? Ou seja, instâncias máximas dentro do próprio estado e não ter que ir lá para Brasília, a não ser que sejam questões essencialmente constitucionais. E a gente pode aqui tratar de diversos temas, como, por exemplo, o federalismo judicial, né, no setor judiciário, por que o STF não funciona, enfim, como deveria funcionar. Então, para que as pessoas entendam um pouco mais o que nós estamos tratando, vamos nos inspirar em modelos federativos, né, como os Estados Unidos da América. Todo mundo sabe, né, que os estados têm muita autonomia, inclusive para definir sistemas eleitorais, pena de morte, poder plantar maconha, sabe? Enfim, então tem esses estados americanos, eles têm muita autonomia para legislar, e muita coisa. Agora, não estou dizendo que nós vamos copiar
o modelo americano para cá, né? Mas porque o Canadá tem as províncias também, que são bastante autônomas, né? Algumas com muita autonomia, como Quebec, né? E outras nem tanto, que dependem do governo central, são províncias mais pobres, né? Mas a Austrália também é uma federação com boa autonomia nos seus 7 estados, né? A Suíça é uma federação também com seus cantões, 26 cantões, com muita autonomia, né? Autonomia legislativa, autonomia tributária, né? Então, claro, existem muitos modelos de federação no mundo, tá? Joia. Eu tenho um livro aqui que tem 48 modelos de federalismo. A Nigéria é um modelo de federação, a Argentina é um modelo de federação, mas a antiga União Soviética também era uma federação, né? Só que absolutamente concentrada. E o Brasil se parece mais com esse modelo da União Soviética, né? Agora você, Ivomar, faça seu comentário. O que é federalismo? O Thomas falou aqui na questão do federalismo, como ele disse, de uma forma mais superficial, eu diria que ele falou de uma forma mais concreta, né? Sobre os elementos que nós temos aqui de fato, né? Mas então eu vou falar sobre um outro aspecto, um aspecto mais profundo, que é a essência do federalismo, né? O federalismo, na verdade, é um sistema de poder, tá? A maior parte dos governos, eles são sistemas de poderes concentrados. Então, que tem grupos ou uma pessoa só que concentra o poder e todo o restante obedece. No federalismo é diferente. Ele se caracteriza porque o poder é disperso, né? É um poder desconcentrado. Então, já começa a diferença. Então, não existe concentração de poder, né? Tanto que se fala em descentralização, né? Mas que é um termo equivocado também, né? Então, o federalismo ele envolve o quê? A dispersão do poder para que ninguém tenha mais poder do que outro, possa submeter os outros, tá? Em segundo lugar, ele é baseado numa aliança, tá? Ele é uma aliança, o federalismo, ou a federação, ou o Estado federal, ele é baseado numa aliança que se baseia na confiança e na cooperação entre aqueles que fizeram aliança, neste pacto, né? Que participaram do pacto, tá? Por isso, o próprio termo federalismo vem de foedus, que quer dizer, em latim, quer dizer pacto, que tem uma referência mais antiga, quer dizer confiança, tá? Então, tem que haver confiança entre as partes para que aconteça o federalismo, né? Quando se tenta juntar vários entes para criar uma federação à força, então isso não é uma federação, que, como o Thomas disse, né, lá na antiga União Soviética, tentaram criar uma federação, mas não era de verdade federação. Por quê? Porque eles foram unidos à força, eles foram colados ali, amarrados ali, eles não queriam estar ali. E na federação, os entes têm que querer estar ali. Uma vez que eles pactuaram, aí sim, aí é uma outra situação, né? E quando esses entes eles fazem esse pacto de confiança e de cooperação, porque traz benefícios para todos, tá? É acertado que cada um vai permanecer com a sua autonomia, ou seja, áreas específicas em que eles podem atuar sem pedir permissão para os outros, né? No caso, por exemplo, do Brasil, temos lá a União Federal, tá? Depois temos Estados-membros. Então, se nós tivéssemos realmente uma federação, então os estados teriam autonomia, na maioria dos aspectos, não precisariam recorrer à União e nem pedir permissão para a União para fazer qualquer coisa, tá? Mas mais do que a autonomia dos entes federados, o federalismo também implica a autonomia dos indivíduos e das famílias, tá? Isso é importante, tá? Porque onde não existe autonomia de indivíduos e de famílias, tá, não tem sociedade autônoma também. E no federalismo é a sociedade que é protagonista e não o Estado, é a sociedade que manda no Estado e não o Estado que manda na sociedade. Então, aí eu apresentei então, um aspecto diferente daquele que o Thomas apresentou a respeito do federalismo, da essência do federalismo. Perfeito o comentário do Ivomar, ele tem um sentido mais científico da apresentação do federalismo, né? E realmente com a complementação das autonomias complementares, né, que na verdade embasam o federalismo, que é o respeito à dignidade humana, à individualidade, né? O indivíduo é considerado, tá? Nos estados com poder concentrado,
o indivíduo ele tem que se submeter ao Estado demais, ele depende do Estado, o Estado suga ele, sabe, suga o indivíduo. Então, realmente é um processo de anulação da individualidade. É claro que as coisas vêm ocorrendo no Brasil, infelizmente, embora nós temos aqui o que se chama de República Federativa do Brasil, mas é que esse modelo foi sendo subvertido, né? Desde a Constituição de 88, mas antes também, o Brasil nunca teve assim uma federação que se poderia dizer, olha, nós temos um federalismo aqui razoável, né? Então, tanto os estados quanto as cidades também não têm autonomia, elas são obrigadas a se estruturar politicamente, administrativamente, tributariamente, de acordo com uma Constituição que horizontalizou todo o processo para toda a cidade, independentemente de ela ter 5 milhões de habitantes ou ter 2 mil habitantes, né? Tem que ser absolutamente tudo equalizado, sabe? Uniformizado. Então, por isso que as coisas não funcionam, né? Mas tem mais coisas aí adiante. É isso aí, pessoal. Gostaram? Acompanhem os próximos programas. Vão ser uma série de 30. Vocês vão ouvir falar sobre vários temas. O próximo nós vamos falar das vantagens do federalismo. Conta aí. Fiquem todos com Deus. Tchau!